verdade que você teve dificuldade para lidar com ela? Como é que foi para você algo muito difícil e que você, em determinado momento, você podia pensar assim, caraca, mas por que que a pessoa não falou? Por que que não foi sincera? Você suportaria a verdade do outro nesse momento, quando você questiona? Por que que fulano, por que é fulano, por que que não me falou? Por que que não foi sincero? Por que que não se colocou? Você suportaria se a pessoa tivesse se colocado? Nem sabe, né? Então, esse tema veio hoje porque eu estava atendendo uma paciente hoje e essa paciente, quando ela colocou uma determinada situação, e aí eu entrei, né, com a intervenção, porque assim, ó, o pai dessa cliente que eu atendi hoje, ele teve um câncer, se não me engano, há uns 2, não, mais que isso. Ele teve... Então, essa é a questão, né? A mentira nos incomoda, mas a gente não suporta a verdade. Então, como é que a pessoa vai lidar com a gente, sendo que nós não suportamos a verdade? E por que que eu estou falando isso? Eu estou trazendo casos terapêuticos para a gente trabalhar e mexer no que é nosso, certo? Então, nós estamos em 2000, tá? Então, vamos dizer que mais ou menos há 3 ou 4 anos atrás, o pai dessa paciente teve um câncer no pulmão. Ok, ele teve um câncer e ela sentiu muito, ficou muito chateada com essa história e tal, mas ela não tinha muito o que fazer, né? Beleza, e aí, quando foi agora, então ela tinha que tomar, só para quem é fundamental. Como assim, só para quem é fundamental? Não entendi isso aí. Agora, pera lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui. Agora sei. Ah, tá, agora sei suportar. Sim, era melhor assumir do que chegar e pedir a separação colocando uma mentira que eu já havia visto. Então, isso dói, né? Isso mexe, né? Isso é muito interessante. Então, é a gente olhar para isso e ver como é que nós estamos lidando com a verdade para a gente poder exigir a verdade do outro, né? E aí tem mais uma questão que é fundamental, né? Você coloca a sua verdade ou você fica disfarçando, colocando meias verdades ou omitindo a verdade ou mentindo mesmo, né? Então vamos lá. Ó, essa pessoa, ó, olha só que coisa interessante, né? Como é que foi hoje essa questão, né? Ela disse assim pra mim, há 4 anos, então, o pai dela teve o câncer no pulmão, né? Então, como ele teve o câncer no pulmão, ele se recuperou, mas ele precisava tomar um remédio que era um remédio contínuo. Ele precisava tomar esse remédio por alguns anos aí. Só que aí o que aconteceu? Agora, com essa questão da pandemia, ele pegou o corona. Ele pegou o corona lá no comecinho mesmo, bem em março. Ele pegou o corona lá em março e aí ele ficou internado e essa filha, né, muito apreensiva e tudo mais. E aí, em determinado momento, foi levar, né, a família, o irmão dessa paciente minha foi levar no hospital os remédios do câncer, porque como tinha estabilizado as questões do corona, o médico conseguiu estabilizar a questão do coração, a questão do rim, a questão do fígado, tinha conseguido estabilizar a pressão e tudo mais, mas a questão do câncer abriram as feridas. Então, o que aconteceu? Foi mexido nisso daí
E aí o irmão dessa paciente, ele foi levar o remédio que o pai, né, tinha que tomar diariamente por conta do câncer. E aí qual foi a verdade que surgiu diante disso? Gente, simplesmente ele descobriu, né, o irmão da minha paciente descobriu que tinha várias cartelas do remédio que deviam estar sendo usadas e que estavam intactas. Intactas. Ou seja, presta atenção nisso. Ou seja, qual era a verdade desse pai da minha paciente? Escrevam aí, qual era a verdade dele? O que é que ele queria? O que ele estava fazendo? O que ele escolheu fazer? Escrevam aí, o que vocês acham que era essa verdade desse pai da minha paciente que eu atendi hoje? Para vocês, o que é? Quando eu conto isso e falo que era um remédio em relação ao câncer que ele teve e que ele precisava tomar diariamente e que aí o irmão da minha paciente foi arrumar, né? Exatamente, Carol. Ele queria, exatamente, ele não queria tratar. Na verdade, assim, não é que ele não queria tratar, né? Porque, inclusive, de vez em quando, ele tomava o remédio, porque não eram todas as cartelas que estavam... Exato, ele não tomava, mas por que ele não tomava? Ele queria morrer. Ele escolheu morrer. Ok, beleza. Agora, aí é que está. Como é que vocês lidam com esta verdade? Ele não queria mais viver. E aí, o que a minha paciente hoje disse na sessão? Ela disse o seguinte, como é que a minha mãe pode conviver com o meu pai todos esses anos no relacionamento e ele conseguiu esconder dela que ele não estava tomando remédio? Como é que pode? Que relacionamento é esse? Que confiança é essa ou desconfiança? Por que ela não percebeu? E aí eu disse para ela assim, ó, né? Eu disse assim, ó, você está tomando as dores de quem? Você está entrando no lugar de quem aqui agora? Com essa fala sua. Aí ela assustou, né? E ela disse assim, ué, a fala é minha. Eu falei, não, essa fala não é sua. Você está repetindo um padrão. Você está repetindo um padrão de querer, exatamente, Carol, de querer controlar o outro. Você está repetindo um padrão de querer que o outro faça exatamente aquilo que você quer. E você está agora questionando, julgando, culpando e condenando o seu pai por ter escondido da sua mãe que ele não estava tomando os remédios. Então a pergunta que eu tenho para você é: se ele tivesse dito para sua mãe, eu não quero mais, eu quero ir embora, eu quero partir, eu quero morrer. Esta era a verdade dele. A sua mãe ia aceitar? Você ia aceitar? Como é que seria isso? Exatamente. Exatamente, gente. Então, foi isso que eu provoquei, essa reflexão, essa sacudida hoje, na sessão de hoje com essa paciente. Porque ela simplesmente não conseguia identificar por que na vida dela algumas coisas estão travadas há muito tempo. E estão travadas exatamente por isso, porque a verdade precisa ser a dela. Ela não dá conta de lidar com a verdade do outro, dessas pessoas que ela tanto ama e que ela não quer abrir mão. Então, o que acontece é que a outra pessoa precisa mentir. E aí, quando eu perguntei isso, eu falei assim, olha, mas o seu pai... Agora não. Quando eu falei para você, mas o seu pai, ele já estava nesse movimento de morte quando ele entrou nessa enfermidade.
E ele escolheu isso. Por que você está sofrendo tanto como se você tivesse obrigação de fazer alguma coisa por ele, de salvá-lo disso? Você quer salvá-lo do quê? É a escolha dele. Você quer inibir a escolha dele. Você quer mudar a escolha dele. Você faz com que ele minta para você. E você queria que ele mentisse para sua mãe. Porque a verdade dele a sua mãe não ia suportar.